Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, e dá outras providências. Título 1º. Do exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia. Capítulo 1º. Das atividades profissionais. Seção 1ª. Caracterização e exercício das profissões. Artigo 1º. As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem na realização dos seguintes empreendimentos. Alínea A. Aproveitamento e utilização de recursos naturais. Alínea B. Meios de locomoção e comunicações. Alínea C. Edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos. Alínea D. Instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões terrestres. Alínea E. Desenvolvimento industrial e agropecuário. Artigo 2º. O exercício, no país, da profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é assegurado. Alínea A. Aos que possuam, devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes no país. Alínea B. Aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no país, diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, bem como os que tenham esse exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio. Alínea C. Aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, considerados a escassez de profissionais de determinada especialidade e o interesse nacional, tenham seus títulos registrados temporariamente. Parágrafo único. O exercício das atividades de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo é garantido, obedecidos os limites das respectivas licenças e excluídas as expedidas, a título precário, até a publicação desta lei, aos que, nesta data, estejam registrados nos conselhos regionais. Seção 2ª. Do uso do título profissional. Artigo 3º. São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos nesta lei as denominações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, acrescidas obrigatoriamente, das características de sua formação básica. Parágrafo único. As qualificações de que trata este artigo poderão ser acompanhadas de designações outras referentes a cursos de especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação. Artigo 4º. As qualificações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo só podem ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais que possuam tais títulos. Artigo 5º. Só poderá ter em sua denominação as palavras engenharia, arquitetura ou agronomia a firma comercial ou industrial cuja diretoria for composta, em sua maioria, de profissionais registrados nos conselhos regionais. Seção 3ª. Do exercício ilegal da profissão. Artigo 6º. Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo. Alínea A. A pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos conselhos regionais. Alínea B. O profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições discriminadas em seu registro. Alínea C. O profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas. Alínea D. O profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade. Alínea I. A firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei. Seção 4ª. Atribuições profissionais e coordenação de suas atividades. Artigo 7º. As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo consistem em: alínea A. Desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada. Alínea B. Planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes,
explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária. A linha C, estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. A linha D, ensino, pesquisas, experimentação e ensaios. A linha E, fiscalização de obras e serviços técnicos. A linha F, direção de obras e serviços técnicos. A linha G, execução de obras e serviços técnicos. A linha H, produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões. Artigo 8º. As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas A, B, C, D e F do artigo anterior são da competência de pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas. Parágrafo único. As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer as atividades discriminadas no artigo 7º, com exceção das contidas na alínea A, com a participação efetiva e autoria declarada de profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional, assegurados os direitos que esta lei lhe confere. Artigo 9º. As atividades enunciadas nas alíneas G e H do artigo 7º, observados os preceitos desta lei, poderão ser exercidas, indistintamente, por profissionais ou por pessoas jurídicas. Artigo 10. Cabe às congregações das escolas e faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia indicar, ao Conselho Federal, em função dos títulos apreciados através da formação profissional, em termos genéricos, as características dos profissionais por ela diplomados. Artigo 11. O Conselho Federal organizará e manterá atualizada a relação dos títulos concedidos pelas escolas e faculdades, bem como seus cursos e currículos, com a indicação das suas características. Artigo 12. Na União, nos estados e nos municípios, nas entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista, os cargos e funções que exijam conhecimentos de engenharia, arquitetura e agronomia, relacionados conforme o disposto na alínea G do artigo 27, somente poderão ser exercidos por profissionais habilitados de acordo com esta lei. Artigo 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei. Artigo 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que o subscrever e do número da carteira referida no artigo 56. Artigo 15. São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo da engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a elaboração de projeto, direção ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a atividade nos termos desta lei. Artigo 16. Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos. Capítulo 2. Da responsabilidade e autoria. Artigo 17. Os direitos de autoria de um plano ou projeto de engenharia, arquitetura ou agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros interessados, são do profissional que os elaborar. Parágrafo único. Cabem ao profissional que os tenha elaborado os prêmios ou distinções honoríficas concedidas a projetos, planos, obras ou serviços técnicos. Artigo 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado. Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou modificações deles poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado. Artigo 19. Quando a concepção geral que caracteriza um plano ou projeto for elaborada em conjunto por profissionais legalmente habilitados,
Todos serão considerados coautores do projeto, com os direitos e deveres correspondentes. Artigo 20. Os profissionais ou organizações de técnicos especializados que colaborarem numa parte do projeto deverão ser mencionados explicitamente como autores da parte que lhes tiver sido confiada, tornando-se mister que todos os documentos, como plantas, desenhos, cálculos, pareceres, relatórios, análises, normas, especificações e outros documentos relativos ao projeto, sejam por eles assinados. Parágrafo único. A responsabilidade técnica pela ampliação, prosseguimento ou conclusão de qualquer empreendimento de engenharia, arquitetura ou agronomia caberá ao profissional ou entidade registrada que aceitar esse encargo, sendo-lhe, também, atribuída a responsabilidade das obras, devendo o Conselho Federal adotar resolução quanto às responsabilidades das partes já executadas ou concluídas por outros profissionais. Artigo 21. Sempre que o autor do projeto convocar, para o desempenho do seu encargo, o concurso de profissionais da organização de profissionais, especializados e legalmente habilitados, serão estes havidos como corresponsáveis na parte que lhes diga respeito. Artigo 22. Ao autor do projeto ou a seus prepostos é assegurado o direito de acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua realização de acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos nele estabelecidos. Parágrafo único. Terão o direito assegurado neste artigo, ao autor do projeto, na parte que lhes diga respeito, os profissionais especializados que participarem, como corresponsáveis, na sua elaboração. Artigo 23. Os conselhos regionais criarão registros de autoria de planos e projetos, para a salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que o desejarem. Título 2º. Da fiscalização do exercício das profissões. Capítulo 1º. Dos órgãos fiscalizadores. Artigo 24. A aplicação do que dispõe esta lei, a verificação e fiscalização do exercício e atividades das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, e Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, organizados de forma a assegurarem unidade de ação. Artigo 25. Mantidos os já existentes, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia promoverá a instalação, nos Estados, Distrito Federal e Territórios Federais, dos conselhos regionais necessários à execução desta lei, podendo, a ação de qualquer deles, estender-se a mais de um Estado. Parágrafo 1º. A proposta de criação de novos conselhos regionais será feita pela maioria das entidades de classe e escolas ou faculdades com sede na nova região, cabendo aos conselhos atingidos pela iniciativa opinar e encaminhar a proposta à aprovação do Conselho Federal. Parágrafo 2º. Cada unidade da federação só poderá ficar na jurisdição de um conselho regional. Parágrafo 3º. A sede dos conselhos regionais será no Distrito Federal, em capital de estado ou de território federal. Capítulo 2º. Do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Seção 1ª. Da instituição do Conselho e suas atribuições. Artigo 26. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, é a instância superior da fiscalização do exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia. Artigo 27. São atribuições do Conselho Federal. Alínea A. Organizar o seu regimento interno e estabelecer normas gerais para os regimentos dos conselhos regionais. Alínea B. Homologar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais. Alínea C. Examinar e decidir em última instância os assuntos relativos no exercício das profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, podendo anular qualquer ato que não estiver de acordo com a presente lei. Alínea D. Tomar conhecimento e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas nos conselhos regionais. Alínea E. Julgar em última instância os recursos sobre registros, decisões e penalidades impostas pelos conselhos regionais. Alínea F. Baixar e fazer publicar as resoluções previstas para a regulamentação e execução da presente lei, e, ouvidos os conselhos regionais, resolver os casos omissos. Alínea G. Relacionar os cargos e funções dos serviços estatais, paraestatais, autárquicos e de economia mista, para cujo exercício seja necessário o título de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo. Alínea H. Incorporar ao seu balancete de receita e despesa os dos conselhos regionais. Alínea I.
Enviar aos conselhos regionais cópia do expediente encaminhado ao Tribunal de Contas, até 30 dias após a remessa. A linha J. Publicar anualmente a relação de títulos, cursos e escolas de ensino superior, assim como, periodicamente, relação de profissionais habilitados. A linha K. Fixar, ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições para que as entidades de classe da região tenham nele direito à representação. A linha L. Promover, pelo menos uma vez por ano, as reuniões de representantes dos Conselhos Federal e Regionais previstas no artigo 53 desta lei. A linha M. Examinar e aprovar a proporção das representações dos grupos profissionais nos Conselhos Regionais. A linha N. Julgar, em grau de recurso, as infrações do Código de Ética Profissional do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, elaborado pelas entidades de classe. A linha U. Aprovar ou não as propostas de criação de novos conselhos regionais. A linha P. Fixar e alterar as anuidades, emolumentos e taxas a pagar pelos profissionais e pessoas jurídicas referidos no artigo 63. A linha Q. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar bens imóveis. Parágrafo único. Nas questões relativas a atribuições profissionais, a decisão do Conselho Federal só será tomada com o mínimo de 12 votos favoráveis. Artigo 28. Constituem renda do Conselho Federal. Inciso 1º. 15% do produto da arrecadação prevista nos itens 1º a 5º do artigo 35. Inciso 2º. Doações, legados, juros e receitas patrimoniais. Inciso 3º. Subvenções. Inciso 4º. Outros rendimentos eventuais. Seção 2ª. Da composição e organização. Artigo 29. O Conselho Federal será constituído por 18 membros, brasileiros, diplomados em engenharia, arquitetura ou agronomia, habilitados de acordo com esta lei, obedecida a seguinte composição. A linha: 15 representantes de grupos profissionais, sendo 9 engenheiros representantes de modalidades de engenharia estabelecida em termos genéricos pelo Conselho Federal, no mínimo de 3 modalidades, de maneira a corresponderem às formações técnicas constantes dos registros nele existentes. 3 arquitetos e 3 engenheiros agrônomos. A linha B, um representante das escolas de engenharia, um representante das escolas de arquitetura e um representante das escolas de agronomia. Parágrafo 1º. Cada membro do Conselho Federal terá um suplente. Parágrafo 2º. O presidente do Conselho Federal será eleito, por maioria absoluta, dentre os seus membros. Parágrafo 3º. A vaga do representante nomeado presidente do Conselho será preenchida por seu suplente. Artigo 30. Os representantes dos grupos profissionais referidos na alínea do artigo 29 e seus suplentes serão eleitos pelas respectivas entidades de classe registradas nas regiões, em assembleias especialmente convocadas para este fim pelos conselhos regionais, cabendo a cada região indicar, em forma de rodízio, um membro do Conselho Federal. Parágrafo único. Os representantes das entidades de classe nas assembleias referidas neste artigo serão por elas eleitos, na forma dos respectivos estatutos. Artigo 31. Os representantes das escolas ou faculdades e seus suplentes serão eleitos por maioria absoluta de votos em assembleia dos delegados de cada grupo profissional, designados pelas respectivas congregações. Artigo 32. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e do presidente serão de 3 anos. Parágrafo único. O Conselho Federal se renovará anualmente pelo terço de seus membros. Capítulo 3º. Dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Seção 1ª. Da instituição dos Conselhos Regionais e suas atribuições. Artigo 33. Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, são órgãos de fiscalização do exercício das profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, em suas regiões. Artigo 34. São atribuições dos Conselhos Regionais. A linha A. Elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à homologação do Conselho Federal. A linha B. Criar as câmaras especializadas atendendo às condições de maior eficiência da fiscalização estabelecida na presente lei. A linha C. Examinar reclamações e representações acerca de registros. A linha D. Julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração da presente lei e do Código de Ética, enviados pelas câmaras especializadas. A linha E.
Julgar em grau de recurso os processos de imposição de penalidades e multas. A linha F. Organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões reguladas pela presente lei. A linha G. Publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas registrados. A linha H. Examinar os requerimentos e processos de registro em geral, expedindo as carteiras profissionais ou documentos de registro. A linha I. Sugerir ao Conselho Federal médias necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício das profissões reguladas nesta lei. A linha J. Agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia, nos assuntos relacionados com a presente lei. A linha K. Cumprir e fazer cumprir a presente lei, as resoluções baixadas pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que para isso julguem necessários. A linha L. Criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior eficiência da fiscalização. A linha M. Deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativos e sobre os casos comuns a duas ou mais especializações profissionais. A linha N. Julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou competência das câmaras especializadas referidas no artigo 45, quando não possuir o Conselho Regional número suficiente de profissionais do mesmo grupo para constituir a respectiva câmara, como estabelece o artigo 48. A linha U. Organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta lei, se inscrevam para exercer atividades de engenharia, arquitetura ou agronomia, na região. A linha P. Organizar e manter atualizado o registro das entidades de classe referidas no artigo 62 e das escolas e faculdades que, de acordo com esta lei, devam participar da eleição de representantes destinada a compor o Conselho Regional e o Conselho Federal. A linha Q. Organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e planos a que se refere o artigo 23. A linha R. Registrar as tabelas básicas de honorários profissionais elaboradas pelos órgãos de classe. A linha S. Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar bens imóveis. Artigo 35. Constituem renda dos conselhos regionais. Inciso 1º. Anuidades cobradas de profissionais e pessoas jurídicas. Inciso 2º. Taxas de expedição de carteiras profissionais e documentos diversos. Inciso 3º. Emolumentos sobre registros, vistos e outros procedimentos. Inciso 4º. 4/5 da arrecadação da taxa instituída pela Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977. Inciso 5º. Multas aplicadas de conformidade com esta lei e com a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977. Inciso 6º. Doações, legados, juros e receitas patrimoniais. Inciso 7º. Subvenções. Inciso 8º. Outros rendimentos eventuais. Artigo 36. Os conselhos regionais recolherão ao Conselho Federal, até o dia 30 do mês subsequente ao da arrecadação, a cota de participação estabelecida no item 1º do artigo 28. Parágrafo único. Os conselhos regionais poderão destinar parte de sua renda líquida, proveniente da arrecadação das multas, a medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultura do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo. Seção 2ª. Da composição e organização. Artigo 37. Os conselhos regionais serão constituídos de brasileiros diplomados em curso superior, legalmente habilitados de acordo com a presente lei, obedecida a seguinte composição. A linha A. Um presidente, eleito por maioria absoluta pelos membros do conselho, com mandato de 3 anos. A linha B. Um representante de cada escola ou faculdade de engenharia, arquitetura e agronomia com sede na região. A linha C. Representantes diretos das entidades de classe de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, registradas na região de conformidade com o artigo 62. Parágrafo único. Cada membro do conselho terá um suplente. Artigo 38. Os representantes das escolas e faculdades e seus respectivos suplentes serão indicados por suas congregações. Artigo 39. Os representantes das entidades de classe e respectivos suplentes serão eleitos por aquelas entidades na forma de seus estatutos. Artigo 40. O número de conselheiros representativos das entidades de classe será fixado nos respectivos conselhos regionais,
assegurados o mínimo de um representante por entidade de classe e a proporcionalidade entre os representantes das diferentes categorias profissionais. Artigo 41. A proporcionalidade dos representantes de cada categoria profissional será estabelecida em face dos números totais dos registros no Conselho Regional de Engenheiros das modalidades genéricas previstas na alínea A do artigo 29, de arquitetos e de engenheiros agrônomos, que houver em cada região, cabendo a cada entidade de classe registrada no Conselho Regional um número de representantes proporcional à quantidade de seus associados, assegurando o mínimo de um representante por entidade. Parágrafo único. A proporcionalidade de que trata este artigo será submetida à prévia aprovação do Conselho Federal. Artigo 42. Os conselhos regionais funcionarão em pleno e, para os assuntos específicos, organizados em câmaras especializadas correspondentes às seguintes categorias profissionais: engenharia nas modalidades correspondentes às formações técnicas referidas na alínea do artigo 29, arquitetura e agronomia. Artigo 43. O mandato dos conselheiros regionais será de 3 anos e se renovará, anualmente pelo terço de seus membros. Artigo 44. Cada conselho regional terá inspetorias, para fins de fiscalização, nas cidades ou zonas onde se fizerem necessárias. Capítulo 4. Das câmaras especializadas. Seção 1ª. Da instituição das câmaras e suas atribuições. Artigo 45. As câmaras especializadas são os órgãos dos conselhos regionais encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e infrações do Código de Ética. Artigo 46. São atribuições das câmaras especializadas. Alínea A. Julgar os casos de infração da presente lei, no âmbito de sua competência profissional específica. Alínea B. Julgar as infrações do Código de Ética. Alínea C. Aplicar as penalidades e multas previstas. Alínea D. Apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de direito público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades na região. Alínea E. Elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais. Alínea F. Opinar sobre os assuntos de interesse comum de 2 ou mais especializações profissionais, encaminhando-os ao Conselho Regional. Seção 2ª. Da composição e organização. Artigo 47. As câmaras especializadas serão constituídas pelos conselheiros regionais. Parágrafo único. Em cada câmara especializada haverá um membro, eleito pelo Conselho Regional, representando as demais categorias profissionais. Artigo 48. Será constituída a câmara especializada desde que entre os conselheiros regionais haja um mínimo de 3 do mesmo grupo profissional. Capítulo 5. Generalidades. Artigo 49. Aos presidentes dos conselhos federal e regionais, compete, além da direção do respectivo conselho, sua representação em juízo. Artigo 50. O conselheiro federal ou regional que durante um ano faltar, sem licença prévia, às 6 sessões, consecutivas ou não, perderá automaticamente o mandato passando este a ser exercido, em caráter efetivo, pelo respectivo suplente. Artigo 51. O mandato dos presidentes e dos conselheiros será honorífico. Artigo 52. O exercício da função de membro dos conselhos por espaço de tempo não inferior a 2/3 do respectivo mandato será considerado serviço relevante prestado à nação. Parágrafo 1º. O Conselho Federal concederá aos que se acharem nas condições desse artigo o certificado de serviço relevante, independentemente de requerimento do interessado, dentro de 12 meses contados a partir da comunicação dos conselhos. Parágrafo 2º. Será considerado como serviço público efetivo, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço como presidente ou conselheiro, vedada, porém, a contagem comutativa com tempo exercido em cargo público. Artigo 53. Os representantes dos conselhos federal e regionais reunir-se-ão pelo menos uma vez por ano para, conjuntamente, estudar e estabelecer providências que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da presente lei, devendo o Conselho Federal remeter aos conselhos regionais, com a devida antecedência, o temário respectivo. Artigo 54. Aos conselhos regionais é cometido o encargo de dirimir qualquer dúvida ou omissão sobre a aplicação desta lei, com recurso ex officio, de efeito suspensivo, para o Conselho Federal,
ao qual compete decidir, em última instância, em caráter geral. Título 3º. Do Registro e Fiscalização Profissional. Capítulo 1º. Do Registro dos Profissionais. Artigo 55. Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei só poderão exercer a profissão após o registro no Conselho Regional, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. Artigo 56. Aos profissionais registrados de acordo com esta lei será fornecida carteira profissional, conforme modelo, adotado pelo Conselho Federal, contendo o número do registro, a natureza do título, especializações e todos os elementos necessários à sua identificação. Parágrafo 1º. A expedição da carteira a que se refere o presente artigo fica sujeita à taxa que for arbitrada pelo Conselho Federal. Parágrafo 2º. A carteira profissional, para os efeitos desta lei, substituirá o diploma, valerá como documento de identidade e terá fé pública. Parágrafo 3º. Para a emissão da carteira profissional, os conselhos regionais deverão exigir do interessado a prova de habilitação profissional e de identidade, bem como outros elementos julgados convenientes, de acordo com instruções baixadas pelo Conselho Federal. Artigo 57. Os diplomados por escolas ou faculdades de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, cujos diplomas não tenham sido registrados, mas estejam em processamento na repartição federal competente, poderão exercer as respectivas profissões mediante registro provisório no Conselho Regional. Artigo 58. Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer conselho regional, exercer atividade em outra região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro. Capítulo 2º. Do Registro de Firmas e Entidades. Artigo 59. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro nos conselhos regionais, bem como dos profissionais do seu quadro técnico. Parágrafo 1º. O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral só será concedido se sua denominação for realmente condizente com sua finalidade e qualificação de seus componentes. Parágrafo 2º. As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que tenham atividade na engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos trabalhos de profissionais dessas categorias, são obrigadas, sem quaisquer ônus, a fornecer aos conselhos regionais todos os elementos necessários à verificação e fiscalização da presente lei. Parágrafo 3º. O Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, os requisitos que as firmas ou demais organizações previstas neste artigo deverão preencher para o seu registro. Artigo 60. Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada no artigo anterior, tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da engenharia, arquitetura e agronomia, na forma estabelecida nesta lei, é obrigada a requerer o seu registro e a anotação dos profissionais, legalmente habilitados, delas encarregados. Artigo 61. Quando os serviços forem executados em lugares distantes da sede da entidade, deverá esta manter, junto a cada um dos serviços, um profissional devidamente habilitado naquela jurisdição. Artigo 62. Os membros dos conselhos regionais só poderão ser eleitos pelas entidades de classe que estiverem previamente registradas no conselho em cuja jurisdição tenham sede. Parágrafo 1º. Para obterem registro, as entidades referidas neste artigo deverão estar legalizadas, ter objetivo definido permanente, contar no mínimo 30 associados engenheiros, arquitetos ou engenheiros agrônomos e satisfazer as exigências que forem estabelecidas pelo Conselho Regional. Parágrafo 2º. Quando a entidade reunir associados engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos, em conjunto, o limite mínimo referido no parágrafo anterior deverá ser de 60. Capítulo 3º. Das anuidades, emolumentos e taxas. Artigo 63. Os profissionais e pessoas jurídicas registrados de conformidade com o que preceitua a presente lei são obrigados ao pagamento de uma anuidade ao Conselho Regional, a cuja jurisdição pertencerem. Parágrafo 1º. A anuidade a que se refere este artigo será devida a partir de 1º de janeiro de cada ano. Parágrafo 2º. O pagamento da anuidade após 31 de março terá o acréscimo de 20%,
a título de mora, quando efetuado no mesmo exercício. Parágrafo 3º. A anuidade paga após o exercício respectivo terá o seu valor atualizado para o vigente à época do pagamento, acrescido de 20%, a título de mora. Artigo 64. Será automaticamente cancelado o registro do profissional ou da pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade, a que estiver sujeito, durante 2 anos consecutivos sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida. Parágrafo único. O profissional ou pessoa jurídica que tiver seu registro cancelado nos termos deste artigo, se desenvolver qualquer atividade regulada nesta lei, estará exercendo ilegalmente a profissão, podendo reabilitar-se mediante novo registro, satisfeitas, além das anuidades em débito, as multas que lhe tenham sido impostas e os demais emolumentos e taxas regulamentares. Artigo 65. Toda vez que o profissional diplomado apresentar a um conselho regional sua carteira para o competente visto e registro, deverá fazer prova de ter pago a sua anuidade na região de origem ou naquela onde passar a residir. Artigo 66. O pagamento da anuidade devida por profissional ou pessoa jurídica somente será aceito após verificada a ausência de quaisquer débitos concernentes a multas, emolumentos, taxas ou anuidades de exercícios anteriores. Artigo 67. Embora legalmente registrado, só será considerado no legítimo exercício da profissão e atividades de que trata a presente lei o profissional ou pessoa jurídica que esteja em dia com o pagamento da respectiva anuidade. Artigo 68. As autoridades administrativas e judiciárias, as repartições estatais, paraestatais, autárquicas ou de economia mista não receberão estudos, projetos, laudos, perícias, arbitramentos e quaisquer outros trabalhos, sem que os autores, profissionais ou pessoas jurídicas, façam prova de estar em dia com o pagamento da respectiva anuidade. Artigo 69. Só poderão ser admitidos nas concorrências públicas para obras ou serviços técnicos e para concursos de projetos, profissionais e pessoas jurídicas que apresentarem prova de quitação de débito ou visto do Conselho Regional da jurisdição onde a obra, o serviço técnico ou projeto deva ser executado. Artigo 70. O Conselho Federal baixará resoluções estabelecendo o regimento de custas, periodicamente, quando julgar oportuno, promoverá sua revisão. Título 4º. Das penalidades. Artigo 71. As penalidades aplicáveis por infração da presente lei são as seguintes, de acordo com a gravidade da falta. A linha A, advertência reservada. A linha B, censura pública. A linha C, multa. A linha D, suspensão temporária do exercício profissional. A linha E, cancelamento definitivo do registro. Parágrafo único. As penalidades para cada grupo profissional serão impostas pelas respectivas câmaras especializadas ou, na falta destas, pelos conselhos regionais. Artigo 72. As penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta e os casos de reincidência, a critério das respectivas câmaras especializadas. Artigo 73. As multas são estipuladas em função do maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo e terão os seguintes valores, desprezadas as frações de um cruzeiro. Parágrafo único. As multas referidas neste artigo serão aplicadas em dobro nos casos de reincidência. Artigo 74. Nos casos de nova reincidência das infrações previstas no artigo anterior, a linha C, D e I, será imposta, a critério das câmaras especializadas, suspensão temporária do exercício profissional, por prazos variáveis de 6 meses a 2 anos, pelos conselhos regionais em pleno, de 2 a 5 anos. Artigo 75. O cancelamento do registro será efetuado por má conduta pública e escândalos praticados pelo profissional ou sua condenação definitiva por crime considerado infamante. Artigo 76. As pessoas não habilitadas que exercerem as profissões reguladas nesta lei, independentemente da multa estabelecida, estão sujeitas às penalidades previstas na Lei de Contravenções Penais. Artigo 77. São competentes para lavrar autos de infração das disposições a que se refere a presente lei, os funcionários designados para esse fim pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas respectivas regiões. Artigo 78. Das penalidades impostas pelas câmaras especializadas, poderá o interessado, dentro do prazo de 60 dias,
contados da data da notificação, interpor recurso que terá efeito suspensivo, para o Conselho Regional e, no mesmo prazo, deste para o Conselho Federal. Parágrafo 1º. Não se efetuando o pagamento das multas, amigavelmente, estas serão cobradas por via executiva. Parágrafo 2º. Os autos de infração, depois de julgados definitivamente contra o infrator, constituem títulos de dívida líquida e certa. Artigo 79. O profissional punido por falta de registro não poderá obter a carteira profissional, sem antes efetuar o pagamento das multas em que houver incorrido. Título 5º. Das disposições gerais. Artigo 80. Os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, constituem serviço público federal, gozando seus bens, rendas e serviços de imunidade tributária total e franquia postal e telegráfica. Artigo 81. Nenhum profissional poderá exercer funções eletivas em conselhos por mais de 2 períodos sucessivos. Artigo 82. As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora, não poderão ser inferiores a 6 vezes o salário mínimo da respectiva região. Artigo 85. As entidades que contratarem profissionais nos termos da alínea C do artigo 2º são obrigadas a manter, junto a eles, um assistente brasileiro do ramo profissional respectivo.